Salmo capítulo 100, abra a tua Bíblia no Salmo 100. Se você puder colocar na versão revista corrigida ou atualizada, a versão que começa com celebrai. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Salmo capítulo 100. Daqui a pouco nós vamos estar participando da nossa confraternização. Vai ter o pula-pula para as crianças, vai chegar o futebol de sabão aí. Nós vamos ter um momento muito precioso para estarmos juntos e aproveitar o nosso dia. Salmo capítulo 100. Isso. Essa versão ela é interessante. Diz assim, nós vamos ler os 5 versículos do Salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Bora, filho. Versículo por versículo. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez, não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Hoje nós estamos celebrando cultos, isso é tradição para nós, culto de ação de graças. Nós fazemos isso com o intuito de pararmos esse momento, para celebrar e glorificar a Deus, por aquilo que Deus fez. Nós estamos agora numa mudança de ciclo, e toda mudança de ciclo ela deve ser pontuada. Semanas atrás falei sobre esse assunto. Falei, toda mudança de ciclo ela é um período de reflexão, um período em que você precisa olhar para trás, refletir, e olhar para frente e sonhar. E nós estamos vivendo exatamente esse momento, e esse culto ele tem esse propósito, de nós pararmos para refletir e dar graças ao Senhor por aquilo que Deus fez. Por isso que nós celebramos com louvor. Quando eu orientei o Ministério de Louvor, eu falei, olha, nesses dias nós queremos músicas de celebração, de louvor. Não é música, não é um momento para ficarmos introspectivos ali, mas é um momento de celebrarmos, de nos alegrar, porque nós estamos lembrando daquilo que Deus fez. Nós tivemos aqui testemunhos, e isso aqui deveria ocorrer toda semana, porque o testemunho ele enche o nosso coração de fé. Nós nos emocionamos, mas o nosso coração se enche de fé, de ver que Deus está operando em nosso meio. Então, o propósito desse culto é justamente para isso. Toda dinâmica é para que possamos manifestar a gratidão ao Senhor. Agora, o fato é que desde pequeno, nós aprendemos a agradecer pelo que temos ou por aquilo que recebemos, seja um presente ou um elogio. Desde criança você aprende, se alguém faz alguma coisa, você fala, muito obrigado. E todo cristão, ele precisa ter a consciência que a nossa maior gratidão é direcionada a Deus. Afinal, foi Ele que nos fez, nos amou, e Ele que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Nós, mais do que outro povo, nós temos todos os motivos para manifestar gratidão. Porém, muitas vezes nós somos ingratos e insatisfeitos, e não sabemos agradecer de forma devida. Pode ser que você esteja chegando nesse momento e você tenha passado na sua cabeça, mas eu não tenho muito que agradecer.
Nós falamos aqui, olha, quem tem um testemunho para dar, e muitos poderiam ter falado assim, mas eu não tenho nenhum testemunho para dar. Na verdade, isso só está revelando um coração ingrato. Porque não pode ser que no ano de 12 meses, 365 dias, você não pode agradecer a Deus por algo. Pode ser que não tenha acontecido tudo que você tenha planejado ou sonhado. Pode ser que durante o ano pode ter tido alguns percalços, alguns tropeços, alguns prejuízos e perdas. Mas se você não consegue enxergar Deus em meio a tudo isso, não é porque Deus não operou algo, é porque isso está revelando um coração ingrato. Nós temos muitos motivos para agradecer, e o Salmo 100, ele nos ensina a render graças a Deus e o motivo de realizarmos tal prática. O Salmo 100, ele está nos ensinando, e o propósito agora é justamente nós treinarmos nosso coração para lutarmos contra a ingratidão. Porque o que é ingratidão? Quando você pode ir lá, procurar lá no Google, o significado da palavra ingratidão é quando nós perdemos a capacidade ou não conseguimos mais reconhecer algo ou alguém. Então, nos tornamos ingratos, não porque não temos, mas porque não conseguimos reconhecer, nossa visão muda, nosso coração muda. Porque essa é a característica da ingratidão. É como o povo no deserto, viu Deus tirar eles da escravidão, libertou eles do poder de Faraó, abriu o mar vermelho, fez sinais e maravilhas, trouxe pão, trouxe comida, trouxe água, mas a Bíblia diz que num certo ponto eles começaram a maldizer o pão. Eles começaram a reclamar e falar, esse pão vil, não aguento mais comer pão. Isso é a ingratidão, porque eles não conseguiam reconhecer que Deus soberano os alimentava diariamente. Por isso que Jesus, quando ora e ensina sobre oração, ele fala assim, Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia. O pão. E a gratidão, ela deve ser treinada, porque se você não treinar o seu coração para ser um coração grato, automaticamente nos tornamos ingratos. Então o Salmo 100, ele nos ensina como ser grato. Salmo capítulo 100, versículo 1 diz assim, vai lá, versículo a versículo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Em algumas traduções tem, agradem ao Senhor todos os habitantes. Outras traduções diz, cantarei a bondade e a justiça. Porém, a melhor, eu acho que melhor explica é o celebrai. Por quê? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra celebrar significa louvar a Deus com alegria. É lógico que toda vez que nós falamos sobre a palavra celebrar, ela está ligada a louvor. Nós cantamos, celebrai a Cristo, celebrai. Não é assim? Né? Celebre ao Senhor, música lá do diante do trono. Mas nós precisamos entender que quando Deus nos chama para celebrar, e o salmista aqui está falando, olha, celebre com júbilo. Júbilo é uma manifestação intensa de alegria, de louvor. Por isso que, mas por que grita? Por que diz, por que fala aleluia? Isso é celebrar com júbilo, isso é júbilo. O júbilo não pode ser contido, não é um sentimento contido. O júbilo é uma expressão de louvor interna. E a Bíblia diz celebrar com alegria. E nós devemos louvar a Deus e celebrar com alegria pelo simples fato de estarmos na presença do Senhor. Nós nunca deveríamos, ou pelo menos não deveríamos constantemente manifestar, estarmos na presença do Senhor tristes,
Eu não estou dizendo que não deveria ficar triste, porque às vezes ficamos. Mas a alegria, a manifestação da alegria, move o coração. Deus tem algo com aquele que se alegra nele. 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 7, olha que interessante que Paulo diz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com... Não, irmão, você não entendeu. Deus ama quem dá com... Alegria. Então perceba que o próprio texto revela que Deus ama. Não é apenas o que dá, mas é como você dá. Ah, Deus amou porque eu dei R$1.000 de oferta. Não é o valor, mas é a maneira como eu expresso a minha oferta. E aqui eu não quero falar de valores, de dinheiro, eu estou falando daquilo que você faz. Nós viemos para a igreja, aí cantamos aqui, celebrai a Cristo, celebrai. Você sabe que uma reclamação constante do pessoal do louvor é que eles falam, pastor, às vezes a gente está aqui, ensaiamos, e aí já está aqui desde as 8 da manhã, ensaiando de novo, então eles chegam às 9 horas, está todo mundo ligadão, aí chega a igreja, aí chegam os irmãos atrasados, e outro, aí eles cantando, pulando, e o pessoal assim, ó. E eles aqui todo alegre, fala que tem irmão olhando para o alto assim, contando quantas lâmpadas tem. Não tem expressão, sabe? Quero te perguntar, como você está encerrando o seu ano de 2023? Alegre ou triste? Se está triste, eu quero que você reflita. Não estou dizendo que não tenha acontecido algo para te deixar triste, mas às vezes é porque nós estamos manifestando um coração ingrato e não conseguimos enxergar Deus nessa história. Nós vimos testemunhos aqui. Nós vimos o testemunho do Mateus. Primeiro foi necessário, e eu não estou dizendo que foi Deus que provocou, eu estou dizendo que houve dor, houve choro, houve tristeza, mas o processo disso é que hoje ele pode celebrar. Acompanhe a vida do Carlão e da Bia. 2 anos atrás, passou por uma situação, perda do pai, doença, perda. Teve que assumir os negócios, tudo ali, todo um processo. Ficar com o neném no hospital esse ano não foi fácil. Estava falando de Noah, descanso. O descanso da Bia foi numa poltrona de hospital na madrugada. Você imagina? Se tem uma coisa ruim, é poltrona de hospital. Nem na cama ela podia ficar. Então, mas é nesse processo que a gente aprende a se alegrar, porque você começa a ver Deus em tudo isso. Quem pode dar glória a Deus? Quero te perguntar, como que você está agora? Diante de um culto desse, irmão. Diante de tudo que nós estamos falando. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Está parecendo, isso aqui é só quem é muito antigo vai lembrar. Um desenho, quando eu era muito pequeno. Um leão e uma hiena, Lip Hard. E o leão era completamente animado. E a hiena falava assim, vida, morte, quem lembra? Você está revelando, você está se revelando. Isso já mostra que você já passou dos 35, 40. E a hiena estava sempre assim, desanimada. E tem uns irmãos que parecem a hiena, meu Deus. Vai ter festa, vai ter celebração na igreja. Olha, vai ter o pula-pula. Meu Deus, mas vai estar calor.
Oh, nós vamos comer todo mundo junto. Ai, meu Deus, vai ser muita gente. Ai. É um desânimo. Nós precisamos celebrar. Eu estava na célula da Andréia, sexta-feira, aí a Elaine contando que o filho começou a reclamar, negócio da comida, de lavar a louça. Ah, eu não quero lavar a louça, por que tem que lavar a louça? Ela falou assim, agradeça a Deus porque tem louça para lavar, porque tem comida no prato. Quem tem visão assim, né, toda boa mãe já deu uma resposta dessa, né? Ah, eu não quero limpar a casa, agradeça a Deus, você tem casa para limpar. Celebre a Deus que tem uma louça para lavar. Porque tinha comida para comer. Versículo 2. Servia ao Senhor com. Servia ao Senhor com. Servia ao Senhor com. Irmão, você já trabalhou perto de alguém ranzinza? Você já trabalhou perto de alguém que o tempo todo está reclamando e de cara fechada? Você não fica, a gente fica doente. A minha mulher às vezes briga comigo, porque às vezes eu estou na minha fase ranzinza, eu não estou feliz todo dia. E às vezes eu fico de cara fechada, ela fala, olha, pode mudar, porque eu não aguento não. Eu começo a ficar mal quando você está nervoso. Eu falo, mas eu não posso ficar nervoso. Não, você não, eu posso. Eu falei, está errado esse negócio. Mas se tem uma coisa ruim, é ficar perto de gente que não tem alegria. Agora, a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Deixa eu ir pro... A segunda orientação que nós temos é essa, servir ao Senhor com alegria, ou seja, trabalhar para o Senhor com os nossos dons e talentos, deve ser com alegria. Eu vou fazer, seja o que eu for, vou fazer alegre. Irmãos, agora eu quero dar um puxão na orelha aqui de alguns irmãos. Tem uns irmãos aqui, que é perceptível, parece que ele vem arrastado para a igreja. Ah, culto. Davi falou, olha, eu me alegrei quando me chamaram para a casa do Senhor. Tem uns irmãos que vêm assim, ah, meu Deus, tem que ir para o culto, né? Porque se eu não for, vai cobrar, vai reclamar, porque eu tenho escala, porque se eu não tivesse escala, eu não ia para o culto. Eu não quero. Uma vez ou outra assim, irmão, é natural. Tem dia que nem eu quero vir para o culto. E eu sou o pastor. Estou abrindo meu coração. Mas não dá o tempo todo. Vamos lá, né? Hoje é célula, né? Então vamos. Já matou a célula. Não é assim? Uma vez um líder fez isso na célula. Sentou na célula e falou assim, irmãos, eu não queria estar aqui, mas já que eu estou, vamos lá. Pronto, matou a célula. Isso aí não é um testemunho, isso é um testemunho. Você arrebentou com a célula. Nós precisamos nos alegrar. Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, pois Ele quem nos fez, dele somos e somos o seu povo, do seu rebanho. A ideia da palavra saber aqui é conhecimento, é conhecer a Deus, a sua história, a sua mensagem, seus grandes feitos, tudo aquilo que Deus fez. E como que eu conheço Deus? Por meio das Escrituras. Então, uma forma de eu ser grato, eu preciso conhecer esse Deus. E como que eu conheço a Deus? Quando eu olho para as Escrituras. Por que Deus escreveu a Bíblia? Você já parou para pensar? Por que a Bíblia foi escrita? A Bíblia revela o Senhor. Mas eu não preciso ler Bíblia para conhecer a Deus. Engano. Não, mas quando eu oro, aí eu sinto. Não, isso é muito perigoso. Provavelmente você seja muito mais místico do que espiritual. Parece que é espiritual, mas não é misticismo. Isso aí o crente que não conhece as Escrituras, ele se torna muito mais um místico. Aí ele começa a ver anjo onde não tem. Ele começa a ver Deus aonde não tem nada a ver com Deus.
Aí ele começa a basear a sua vida em experiências. E normalmente gente assim, ela não consegue ser grata, porque não sustenta. Agora, quando você começa a olhar para as Escrituras, e você começa a ver a grandeza de Deus, você começa a glorificar o Senhor. Então, Deus se revela por meio da sua palavra. Todas as informações que nós precisamos para conhecer a Deus é por meio das Escrituras. Eu faço um desafio para você. Se você estiver triste, angustiado, se você estiver desanimado, eu desafio você a ler a Bíblia. E eu quero ver como que você vai terminar a sua leitura. Mas quando eu falo ler a Bíblia, não estou falando você ir lá, ler 3 versículos e acha que vai resolver. Mas você começa a meditar nas Escrituras. O seu coração começa a pegar fogo. Porque a palavra é viva, isso aqui não é um livro, isso aqui é a própria palavra de Deus e ela é viva e eficaz, como diz as Escrituras. Algo acontece quando nós meditamos na palavra, algo no nosso espírito acontece, a nossa alma é afetada. Então, quando você começa a meditar na grandeza de Deus, automaticamente o seu coração se torna sábio. Imagine você ler, você está desanimado, você está abatido, aí você lê, lá você está numa fase onde fala, meu Deus, não acontece nada, sabe, parece que Deus me abandonou, eu vou desistir, eu estou cansado, eu não quero mais saber de Deus. Aí você lê o texto de Abacuque, aí você chega lá em Abacuque 3, e Deus fala ali, fala, olha, mesmo que não haja, vamos ler o texto, é melhor, eu não quero falar de mim. Aí você chega aqui, versículo 17, capítulo 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Próximo. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Como que você continua depois de você ler um negócio desse? Não dá mais para falar que você está abatido. Mas aí você está passando por uma fase, parece que você perdeu tudo. E você fala assim, eu não aguento mais. Aí você vai lá em Jó, e Jó depois que perde tudo, perde filho, perde patrimônio, a sua mulher fala assim, Jó, olha, amaldiçoa seu Deus e morre. Aí a Bíblia diz que Jó se levanta e diz, nu eu vim, nu eu voltarei, Deus seja glorificado. Seu espírito queima, você se levanta, não tem como ter um coração ingrato quando você lê as Escrituras. Quando essas Escrituras revelam que Jesus Cristo, mesmo eu sendo um pecador, morreu no meu lugar e me amou. Não tem como não amar e glorificar um Deus desse. Versículo 4 do capítulo 100 diz, entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Nesse verso nós aprendemos a agradecer a Deus, estando em sua casa e cantando louvores, rendendo graças a Ele. Aqui fala de desenvolver uma relação de intimidade. Não está dizendo apenas de você entrar pelas portas do prédio da igreja, mas está dizendo de você entrar pelas portas que te levam à intimidade. Como Jesus ensinou na oração, dizendo, olha, entra no teu quarto no secreto. Quando você começa a desenvolver uma vida de intimidade, essa relação de intimidade com o Senhor acaba manifestando gratidão a Deus. Quem está entendendo, diga amém. E no versículo 5 diz, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Nesse último versículo, nós temos 3 características de Deus.
nos quais nos constrangem a sermos gratos a Deus. Primeiro, o texto diz, porque o Senhor é bom. Muitas vezes nos tornamos reclamões, ingratos, maldizentes. Ah, que droga. Ah, isso. Mas eu quero te dizer, a Bíblia sempre nos ensina que Deus é bom. Você pode falar isso para Deus? Deus é bom. Deus é bom. Todos os testemunhos aqui, qual a conclusão? Porque fala do seu caráter. Deus é bom. A sua bondade nos cerca. A sua bondade está sobre nós. E por causa da sua bondade, eu e você estamos aqui, irmão. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você essa história. Nós, eu e você, nenhum de nós somos ou seríamos ou nos tornamos merecedores de alguma coisa, se não fosse a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus revela o seu caráter. Não tem nada a ver com o que o homem faz, mas tem a ver com o coração dele. Ele é bom. Mas o texto ainda diz que ele é misericordioso para sempre. A Bíblia diz também que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe o que é isso? É o Senhor nos alcançando a cada dia, dizendo, olha, estou te dando uma nova chance. Estou te dando uma nova oportunidade. É como se a cada dia que eu caísse, Deus me pegasse nas mãos e por conta da sua misericórdia, Ele me levanta de novo, fala, fica de pé e vamos de novo. Amanhã eu caio, Ele te levanta, vamos de novo. Mas até quando? Até eternidade, é para sempre. Deus está sempre sendo misericordioso. E o texto encerra dizendo que Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Nós ouvimos aqui o testemunho dos irmãos e eles falando, eu tinha uma palavra de Deus. E Deus se compromete com a sua palavra. Veja que não importa mais, a partir do momento que a palavra de Deus é liberada, agora Deus ele vai cumprir a sua palavra porque Ele é fiel à sua palavra. Mesmo que as circunstâncias ao redor mudem, a sua palavra continua sendo a mesma, ela não muda. Se Deus falou que o Carlão vai ser pai de 3 filhos, então ele não tem que se preocupar mais com nada, porque eles estão aí. Porque Ele é fiel. E é por causa da fidelidade dEle. Graças a Deus, porque imagine se fosse pela nossa. Imagine. Mas é por causa da fidelidade dEle. Eu acredito que essas são verdades absolutas e são suficientes para que possamos aprender a ser grato a Deus. Agora, é importante entender que gratidão, ela é um sentimento expresso em ação. Veja, em todo momento desse texto nós temos verbos de ação. Celebrai com júbilo, com alegria, entrai pelas portas, bendizei o seu nome. Ou seja, a gratidão, ela precisa ser manifesta com ações. Porque tem gente que se acha grato, mas não manifesta a gratidão. É incrível isso. Ele fala assim, não, é como se ele falasse assim, Deus, o Senhor conhece o meu coração, então eu não preciso fazer alguma coisa. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se nós somos gratos, nós precisamos manifestar essa gratidão.
A maneira como nós vivemos mostra se nós somos gratos ou não. Quem está entendendo, diga amém. Toda gratidão, ela deve vir como consequência uma ação. Tem pessoas nos seus relacionamentos que ela fala, não, a pessoa sabe que eu sou grato, mas você já falou algum dia obrigado? Você já manifestou essa gratidão de fato? Você já fez algo para dizer e para expressar a sua gratidão à pessoa? Nós falhamos. É claro que tem muitas formas de você manifestar gratidão. Você pode manifestar gratidão falando, mas você também pode manifestar gratidão não falando. Sabia disso? Quando eu falo bem de alguém, eu estou manifestando gratidão, mas quando eu também não permito que fale mal de alguém, eu estou dizendo, não, eu sou grato a essa amizade, não vou deixar você falar mal. Eu posso manifestar gratidão fazendo algo, mas também às vezes é não fazendo. Quem está entendendo, diga amém. A minha pergunta é, e a banda pode subir. Você tem motivos para agradecer a Deus este ano? Eu quero que você reflita. E já aconteceu um milagre aqui hoje. Preguei em 30 minutos. Milagre. Fique de pé. Quero fazer uma outra pergunta. Eu quero que você reflita o ano de 2023. Quais são os motivos que você tem para agradecer neste ano? Eu vou dizer, como pastor dessa igreja local, eu estou terminando o ano muito feliz. Esse ano foi um ano muito abençoado para nós como igreja. Não posso reclamar. Foram desafios, porém Deus, em cada desafio, tem nos honrado. E eu sou grato a Deus por isso. Tudo que nós nos propusermos a fazer, fizemos para a glória de Deus com muita excelência. Esse ano eu vi essa igreja amadurecer. Esse ano eu vi uma equipe se comportar como nunca eu tinha visto na minha vida como pastor. Louvo a Deus por esses irmãos e irmãs. Esse ano eu vi uma igreja responder como nunca tinha vivido. Tenho desfrutado disso. Tudo que nós fizermos e nos propusermos como igreja, a igreja abraçou. Não foi por causa de um ou de dois, mas a igreja como um todo. Em todos os projetos, a igreja participou, a igreja foi presente, a igreja deu respostas. Nós crescemos, nós avançamos e nós amadurecemos como igreja. E eu louvo a Deus por isso. Estou animado, porque eu sei que nos próximos anos ainda muita coisa boa vai acontecer. Não tenho dúvida. Eu tenho descansado no Senhor, porque Senhor, nesse ano nós reformulamos estruturas, nós melhoramos processos, mas principalmente nós pudemos desfrutar da graça e do favor de Deus de forma grandiosa. Às vezes tem pastores que eu converso bastante com pastores de outras igrejas, e às vezes a gente conversando, eu louvo a Deus porque eu posso dizer que eu não tenho grandes problemas, grandes crises internas, e isso já passamos, eu sei o quanto isso é danoso, quanto isso é prejudicial. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado um povo muito abençoado.
E você é parte desse povo. E eu louvo a Deus pela sua vida.